Conecte, a sua loja virtual. Ligue e faça seu pedido. 79-99602-2747 e 999861291. Conecte, a sua loja virtual. TV Eldorado. Olá, boa noite. Hoje é Eldorado Notícias Entrevista, nessa série especial de entrevistas todas as sextas que a TV Eldorado está promovendo aqui nos seus estúdios. Temos hoje um entrevistado, um convidado muito importante aqui na cidade de Lagarto, que é um jovem ativista político, ativista de vários temas aqui da sociedade lagartense, inclusive da causa animal mais recentemente, que é o Rian Santos. Ele que está aqui nos nossos estúdios vai conversar conosco sobre vários temas, inclusive sobre a sua participação na sociedade aqui no município de Lagarto. Rian, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade para o nosso bate-papo. Queria que você se apresentasse. Eu já falei um pouco quem é o Rian, o que é que o Rian faz e onde participa, mas eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que você está assistindo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite e o espaço, e principalmente a carona, para poder ter vindo, porque, nossa, moro muito longe. Mas, em relação a mim, assim, eu acho que, resumidamente, posso falar que, tipo, hoje em dia, atualmente, eu não me considero mais ativista, porque eu meio que estou abandonando as ações. Mas, tá mais para um jovem que perturba os políticos, é isso que eu faço. Eu gostei da nomenclatura, o jovem que perturba os políticos. E aí está a inspiração para todos os jovens participarem, como o Rian participa. Realmente, eu creio que vai ser um calo enorme no pé dos políticos que não querem fazer as ações e que não voltam os olhares para os jovens, principalmente, né, Rian? Mas, Rian, já que você está falando sobre essa mudança na sua atuação, eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte. Você era conhecido como o Rian do MBL. Isso. Lagarto conheceu você através da sua participação, dos seus vídeos, através de uma ação educativa, inclusive em relação à política, e você foi um dos porta-vozes importantes aqui da cidade desse movimento. Qual é a sua relação com o movimento? Você ainda é o Rian do MBL ou como é que está essa relação com o movimento a nível nacional? Bom, no começo, quando eu comecei a fazer vídeo, a minha ideia era literalmente pegar o que estava acontecendo na Câmara, os vereadores, e mostrar para o pessoal, porque é meio complicado o acesso às informações ali, é um negócio meio complexo, meio chato, e site de público é muito ruim de mexer. Aí a minha ideia era só essa. Foi quando eu conheci o Hugo, dono do Calango, que estava com o MBL Lagarto, mas só tinha ele como membro. Aí, tipo, tava parado. Eu vi ali, vi que tinha uns seguidores já, que tinham o nome MBL, que é forte para a política jovem, e eu falei que queria fazer parte. Então, fui lá, conversei com ele e comecei a ajudar. Comecei a fazer umas postagens e tal, para movimentar a página. A minha relação com o MBL Nacional não foi muito boa, porque, assim, o Grupo Nacional, ele tem um foco, eles atuam geralmente onde dá mais resultado. E Sergipe, Lagarto, nem de longe dá um resultado positivo, porque a gente ainda vive no coronelismo. Então, para eles é uma situação complexa, né? Eles analisam ali o modus operandi do lado do Rio, de São Paulo, e trazer aqui para Sergipe não dava certo. Ainda mais porque eu falei, tipo, só tinha 2 membros aqui em Lagarto, eu e o Hugo, e em Aracaju, que era o Sergipe, só tinha um, que era o Kleber Correia. Aí tinha o Beto também, então era 2 para um estado inteiro, não tava dando. E quando eu cheguei, o Kleber e o Beto estavam saindo, então no Sergipe já não tinha mais ninguém, o grupo tava morrendo. Eu resolvi assumir, só que a demanda do Grupo Nacional é muito grande e muito diferente para o que a gente vive aqui em Sergipe, então não estava dando certo. Aí eu acabei me afastando por conta disso, porque não estava tendo um feedback interessante. Eu não estava conseguindo cumprir as metas e eles não tinham como me ajudar. Então, estava essa situação complicada. Aí eu resolvi me afastar, mas por conta, tipo, minha mesmo. Eu não estava me sentindo bem em não conseguir ajudar da forma que eu poderia. E aí eu me centralizei apenas em Lagarto e eu mantive o nome MBL Lagarto, mais porque, tipo, era complicado fazer o Instagram e tudo mais para poder mudar, né? Entendi. Então, quer dizer que a sua participação junto com o Hugo era mais intelectual, mais educativa aqui no município de Lagarto em relação à sigla MBL, né? Sim, como sim. vocês se Tipo, intitulavam MBL. A sigla MBL, ela traz um peso consigo, né? Tipo, e ela traz uma forma de agir que já faz parte dela. Que é, tipo, parecido com o Mamãe Falei, o Arthur, de você ir pra cima, de você buscar informação. Aí, quando eu entrei pro MBL, eu parei de ser a pessoa que vai lá só pra pegar informação e trazer pro público. Eu comecei a confrontar.
Aí eu comecei a fazer vídeo mais pegando situações que os políticos não explicam direito, indo lá perguntar e tal, e aí começou a acontecer um monte de coisas relacionadas a essas brigas com os políticos. Quer dizer, de certa forma vocês fizeram um papel até jornalístico, né? Basicamente. De destrinchar as informações, né? Como se deve, até porque Lagarto realmente vive uma política tradicional que ainda exerce força em todas as áreas, em todos os âmbitos, e aí o pessoal não estava muito acostumado Nem um a pouco. ver alguém realmente destrinchando os Ainda temas mais como se deve. jovem, né? Porque eu ia todo pomposo, de mochila, parecendo que eu tava saindo da faculdade. Aí o pessoal ficava olhando assim meio estranho. No começo, os vereadores, como sempre, vinham puxar aquele saco. Não, o jovem tem que estar aqui. Não deu 3 semanas que quase todo mundo já me odiava ali. Rian, você lembrou de algo interessante que foi a sua participação lá na Câmara. A gente não está acostumado a ver o jovem adentrando a Câmara, participando das sessões. Recentemente a Câmara lançou esse modelo de veicular, né, as sessões através Sim, do pelo YouTube, isso. E hoje a população pode ter mais acesso. Só que essa participação em loco, assim, física, que eu vi você fazer, entrar e também fazer os vídeos lá dentro sobre as questões que estavam sendo debatidas, gostaria que você falasse mais um pouco. Como é que foi essa experiência de estar na Câmara? Como era a recepção dos vereadores a você, jovem, lá dentro da Câmara, querendo se inteirar sobre os assuntos principalmente? Sim. Então, da primeira vez que eu fui com a minha ex-namorada, tipo, 2 jovens entrando lá dentro, os políticos adoraram aquilo. E, tipo, o foco deles no início foi muito nela, porque era uma menina negra, então para os políticos aquilo era um ouro. Uma jovem negra que engajada na política, vamos trazer para o grupo de cá, porque isso vende, né? Na política isso vende bem, é interessante. Aí, quando eles perceberam que ela estava só me acompanhando, que não era o foco dela ali, eles começaram a me abordar mais. Aí vieram falar tal. Só que aí, tipo, 2, 3 semanas eu já comecei a fazer vídeo apontando um monte de erro, um monte de fala estranha, mostrando que tipo, muitos ali não tinham capacidade de dizer seu cargo. Aí, como o político é sensível, já viu aquilo como ofensa, como acusações. E aí, tipo, de alguém queridinho, venha pro meu grupo, o amigão já virou sai daqui, esse moleque é presepeiro, só quer brigar, mais nada. Mas não foi todo mundo. O Josivaldo, por exemplo, a gente conversou bastante, ele entendeu o que eu estava fazendo e ele era um político assim, neutro. Não tinha o que eu criticar, não tinha muito o que elogiar, então a gente tem uma relação saudável ali dentro. E aí foi quando eu comecei a conversar com ele e conheci o Cidadania. Então aí eu acabei me filiando porque o MBL ele tem uns grupos partidários que a gente vai conhecendo, né? Tipo, isso aqui não é muito bom ter relação, isso aqui é mais neutro, isso aqui é bom. E o Cidadania estava como neutro. Então eu me senti mais à vontade para ir conhecendo. Vocês vão avaliando, né? O MBL já tinha essa orientação. Já tinha um filtro, né? Aí tipo, a gente vai seguindo ali, porque a gente tá entrando agora, não conhece muito como é que funciona o ambiente interno dos partidos, que é um negócio muito complicado. Aí o MBL vai orientando, ó, esses partidos aqui é mais de boa pra você entrar, isso aqui é muito diferente da gente. Porque o pessoal, os políticos em si, eles sabem que você tem um pensamento, mas eles não estão nem aí pra isso. Se você for dando corda, eles te puxam para lá e para você sair de lá fica complicado. Eu imagino. Rian, era algo que eu iria perguntar ao senhor e também eu queria saber o seguinte. Então, a sua filiação à cidadania se deu através da sua relação lá com o MBL. O MBL e a Josivaldo. sua ida à Câmara ali com Sim, o Josivaldo. Conversando com ele e tal. Você chegou a participar das eleições passadas. Isso. Né? Teve uma votação que eu particularmente julgo uma votação boa para o tipo de campanha que nós tivemos aqui em Lagarto e a campanha que nós sabemos que é de vereador em Lagarto, dificílima, e você um jovem se lançando pela primeira vez aqui, lançando o seu nome à vereança do município, eu acho que particularmente foi uma experiência e tanto, mas agora eu queria saber de você, né, essa filiação, qual foi o saldo depois dessa campanha de vereador, a sua campanha de vereador aqui no município de Lagarto. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência, você sendo um jovem, um estudante e entrando nesse meio, nesse âmbito aqui em Lagarto. Eu costumo brincar com meus amigos que meu primeiro voto foi o voto mais decente que teve da minha vida, porque foi em mim mesmo, então era o voto de confiança. Mas assim, de experiência em relação à campanha, foram diversas, de experiências muito tristes a boas. Porque assim, quando eu fui concorrer, eu já tinha ideia de que não era viável uma vitória. Tipo, seria num mundo muito perfeito para que isso acontecesse. Porque, como a gente conhece, a população aqui quase não tem engajamento político e quando tem, geralmente está ligado ao coronelismo. É troca de favor, então não é meu perfil. O pessoal que me acompanha, infelizmente boa parte deles não tinha idade para voto e outros já tipo, é que meu primo vai concorrer e tal, já tinha o voto comprometido.
E, tipo, eu entendo, questiono, mas entendo esse negócio de voto comprometido. Então, eu já estava na expectativa de que eu não ia ganhar. Então, eu queria ir muito mais para conhecer. Até por isso que, se você for olhar minha rede social durante o período de campanha, eu não tenho vídeo falando, vote em mim, tal, tal. Eu só tenho um vídeo mostrando meus bastidores ali. Chamando o Nininho, que era o candidato do partido a prefeito. Tipo, engajando ele, trazendo ele para falar um pouco mais. Então, a minha ideia era essa, era conhecer esse ambiente, porque eu nunca vi como é que era um político pedindo voto, tá fazendo essas coisas, a campanha, eu nunca tinha Aquele visto isso dia a de perto. dia, né? É muito estranho. Aí eu fui muito pra, tipo, registrar. Eu fiz um documentário pra mim, e aí algumas partes interessantes eu filmava e ia divulgando na rede social. Aí fazia algumas brincadeiras com o Nininho, responder perguntas, de falar sobre secretarias, porque é um negócio que a gente não via muitos políticos fazerem. E aí minha ideia foi essa, foi tipo, gerar conteúdo político e para conhecer. O que eu falo de experiência ruim é em relação ao eleitor. Por quê? Porque quando você tá com esse sonho de querer trazer ideias, de que o voto seja um voto consciente, e aí você, primeira vez que tu já vai pra rua para falar com alguém, a pessoa já fala, pô, mas e a minha energia? O político veio aqui semana passada e já me deu tanto, você não vai dar nada? Aí você fica com vontade de chorar, porque é um negócio muito visível, não é difícil enxergar o quanto os políticos acabam roubando a gente, o quanto eles não fazem nada pelo que recebem, e o pessoal continua, tipo, tá legal. Quer dizer, a gente é acostumado a sempre criticar a classe política e o modelo como ela age, né? Sim. Mas agora você traz uma experiência, que é uma experiência no Brasil inteiro, é sensível, também uma crítica que eu acho que é salutar, uma crítica que deve ser feita também ao eleitorado no Brasil. Né? O eleitorado também deixa o político mal acostumado também. Demais. É que nem a gente estava falando antes de começar, que eu sempre olho o político como um produto. Para mim ele é um produto, porque toda empresa que tem seu produto, ela faz divulgação, ela vai lá e faz a propaganda do produto. É isso que eu estava fazendo na minha rede social, estava mostrando as minhas qualidades. E quando você escuta uma conversinha, aquele produto lá é bom e tal, isso é propaganda. Só que a partir desse momento, você como cliente, você vai lá, olha o produto e fica comparando qual é o melhor preço, qual tem a melhor qualidade para comprar. E eu vejo dessa forma. Não é porque, eu sou vereador, te dei um monte de abraço, te dei carona, estou te dando dinheiro, você vai votar em mim. Isso não faz sentido. Não é o produto que compra o cliente. É o cliente que vai lá e escolhe o melhor produto. Eu vejo dessa forma. Lógico, isso é o mundo ideal, né? Mas eu queria que isso fosse um pouquinho próximo disso. E eu me frustrei muito quando eu vi que não era. Nem próximo. Perfeito. Rian, você foi candidato pela cidadania, junto com o agrupamento, eu não vou chamar agrupamento, vou chamar a chapa, a campanha do Nininho da Bolo Bom. Isso. Eu não vou chamar agrupamento, porque a gente está acostumado em Lagarto a chamar agrupamento os grupos tradicionais. E o Nininho foi um candidato que se pôs como uma alternativa a esses grupos tradicionais do município de Lagarto. Eu queria saber de você, como participante dessa campanha, a gente pode ter algum saldo positivo em relação a uma alternativa em Lagarto aos grupos tradicionais depois dessa campanha? O que é que você vê de positivo na campanha do Nininho da Bolo Bom enquanto alternativa aos grupos que são mais tradicionais na cidade, Rian? Eu conversava muito com ele sobre isso, porque Nininho é um empresário, é um homem de números, ele gosta de ver essas questões exatas, sabe? E a gente conversava muito sobre isso, sobre a questão do qual seria o resultado positivo de tudo isso. E, tipo, ele tem a visão dele, claro, e eu tenho a minha. Tipo, pra mim, foi mais frustrante do que tudo, porque ficou a dualidade entre Hilda e Fábio. E aquilo pra mim era espantoso, porque o do grupo dos reis tem toda aquela questão do irmão e a improbidade que não pôde participar, tem essa questão de trabalhos que não são tão relevantes, de propostas que não existem, de falas completamente desnecessárias e preconceituosas. Então fica um clima de não faz sentido votar nessa pessoa. E do outro lado, é muito parecido. Tem o marido que já é aposentado, tem o foco em atividades, qual foi o exercício que você fez durante esse período que ela ficou como prefeita. E não tem nada de útil, você não consegue tirar nada. E como eu falei, diferente dos outros, o menino estava fazendo vídeo diário, se propondo. O Jorge também estava fazendo propostas e falando a respeito de ideias para trazer para a cidade isso. E os outros nem sequer queriam participar do debate. Não tinha nada. Então, para mim, foi espantoso, mas lógico. Eu tenho uma visão diferente da política do que a maioria das pessoas. Eu encaro ela como eu nem falei, são produtos e eu estou vendo ali qual é o melhor, mas as pessoas não veem isso. Elas gostaram dessa dualidade porque viu briguinha boba de um lado, briguinha boba do outro e ficou só nisso. Então, para mim, foi frustrante porque a gente teve opções boas para acabar com essa questão
de grupos tradicionais. Teve um resultado positivo em relação ao número de votos comparado a Ibrahim, né, que ele ficou em terceiro ou em quarto, não lembro agora. Ele ficou em terceiro lugar. Ele Isso. teve cerca de 4.000 votos. Então, que era o filho do Valmir, né, que até então, que também, se você for olhar, não é outro nome bom, porque foi preso. O Ibrahim Monteiro não necessariamente foi uma alternativa. Ele foi Não, uma não, campanha de forma para, nenhuma. eu diria que mais ressentida. Ali uma campanha para poder fazer frente a... Não, então, Não aos dois grupos, mas a um grupo justamente, específico. esses grupos tradicionais, todos eles, têm diversos problemas muito escancarados, que não há como você justificar aquilo. Só se você estiver recebendo para justificar, ou você for doente mesmo em querer defender o fanatismo. Então, eu fiquei frustrado por isso, porque eu não vi, tipo, o grupo de Hilda dá pra tal coisa, o de Fábio dá pra... Nenhum deles dava pra nada, então eu fiquei desanimado. Mas na visão de Nininho que ele me passou, pra ele foi muito positivo, porque a quantidade de voto que ele teve, ele estava disputando o voto de 3 nomes grandes. E ele conseguiu tirar uma quantidade de votos boas para ele, porque o pessoal concordou com as ideias dele, gostou do que ele estava oferecendo e viu ele como opção. Então, foi positivo. Agora, para as próximas eleições, eu não sei como é que isso funciona, porque não mudou esse fanatismo das pessoas em relação a esses nomes. E eu não sei há quanto tempo isso vai durar ainda. Rian, mas eu queria continuar nesse assunto. Você não acha estranho Lagarto ter anos de uma vontade de querer que isso mude, de querer que esse tradicionalismo prejudicial acabe e vários candidatos se lançarem, nós chegarmos a uma era moderna, 2021, com vários candidatos, um empresário como o Ninho da Bolo Bom, conhecidíssimo na cidade, inclusive candidato, Jorge Prata, outra figura aqui da cidade, que assumiu vários cargos no município e fora, e aí Lagarto, ao invés de demonstrar um avanço maior do que as eleições passadas, ainda ficou com a sensação de que realmente não mudou, né? A gente ainda está apregoado a esse molde político da cidade. Na sua opinião, o que é que você pensa que é necessário ser feito para que o município consiga ter alternativas mais fortes para disputar uma eleição frente aos grupos tradicionais? O que é que você acha que tem que ser feito, inclusive no âmbito da população? O que é que você acha que a população pode refletir melhor e se amadurecer politicamente, eu diria? Assim, em todos os âmbitos, né? Tipo, isso até o federal. As opções, elas sempre existem. Tipo, nunca são as melhores, mas tem algumas ali que são menos piores que os outros. Porque a política a gente está acostumado com isso do menos pior. Uhum. Só que, para mim, o foco está muito mais na população, para essa questão de mudança. O que a gente deve fazer em relação à população? A população em si, para ela tomar iniciativa, é só se tivesse tipo, algo muito, muito complexo. Complexo não, tipo, uma catástrofe na política. Para que elas olhassem aquilo e falassem, nossa, isso daqui tem que mudar. Mas isso dificilmente acontece, porque o político sabe se maquiar as coisas, tudo que acontece. Porque, como eu falei, a gente chegou ao caso de ver a polícia derrubando a porta da prefeitura, e isso não chocou a população ao ponto de rejeição, porque ele teve muitos votos, o filho dele, o filho de Valmir. Então, é um negócio que não teve muita gente feliz porque ele saiu e tal. Exato, era isso que eu ia dar um dedo aí. Você falou em catástrofe, eu ia lhe perguntar. Quase Já não não saía. houve uma catástrofe, ou várias catástrofes, Isso, e o né, em pessoal Lagarto? não... Então, pro pessoal, pra população ter isso por conta própria, eu acho praticamente impossível, porque não é um assunto que as pessoas discutem no dia a dia. Quando discutem é de forma ruim, né, que é aquele lance do conformismo político que a gente conhece. Eu acredito que isso tem que partir mais de pessoas como a gente, como os políticos que querem a mudança, de incentivar isso, de fazer que nem grupos grandes nacionais e mostrar de forma mais divertida até, porque política é até meio chato, para ir trazendo o pessoal e mostrando esse conteúdo. Porque assim, a população, ela sempre vai olhar a política como algo maçante e algo que só tem ladrão, tóxico, negócio chato, sujo, e a gente precisa ir mudando essa visão. Só que é um trabalho muito difícil e que exige muito tempo, você tem que ter paciência para isso, porque, que nem eu falei, a gente está vivendo no coronelismo ainda. O pessoal, que a gente teve essa visão da federal, que teve as eleições e mudou bastante, só que isso foi tipo o país inteiro. Se a gente pegar só o Nordeste, não ia acontecer mudança nenhuma, porque o Nordeste não mudou nada. Então, a gente está em passos minúsculos saindo do coronelismo ainda. Acho que a gente está até na metade do caminho do coronelismo, da história do coronelismo. Então, para que a gente tenha uma mudança de fato, isso vai levar muito tempo. E o que não pode acontecer é o pessoal que quer essa mudança desanimar e desistir. Perfeito. Rian, eu queria lhe fazer uma pergunta muito direta.
você ainda tem pretensões de continuar na política dentro do Cidadania? Na verdade, sendo bem sincero, eu só não me desfiliei ainda porque eu tive preguiça de fazer isso, mas eu não tenho nenhuma intenção de concorrer novamente e muito menos no partido que está, porque não me agradou nem um pouco os líderes do partido. E em relação a concorrer novamente, nossa, foi uma experiência muito traumática, eu diria. Certo. Ian, eu queria mudar um pouquinho de assunto da política, mas querendo ou não, ainda tem muito a ver com política, Sempre tem. mas já é uma questão mais cidadã e principalmente da sua parte, antes de você ter essa participação na política efetiva, política partidária, você já participava ativamente aqui no município de Lagarto em várias questões. Você ainda é um jovem e fala para esse público jovem, isso que é mais interessante ainda. E recentemente você invadiu, eu diria, as redes sociais e também a imprensa lagartense em peso com uma ação que você fez em questão da causa animal, que foi o abaixo-assinado, não o abaixo-assinado que você criou, que você organizou, que chegou a mais de 1.000 assinaturas, e aí você buscou a prefeitura, né, tentou falar com a prefeita, e eu queria saber como é que foi esse caminho aí, esse pedido. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a ideia do abaixo-assinado, mas também como foi esse caminho e o porquê você buscou, né, falar com a prefeita Hilda, como é que foi esse contato? Você conseguiu falar com a prefeita? Bom, começando pelo porquê do abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado era para construir um abrigo. E aí, tipo, conversando com o pessoal que realmente é da causa animal, porque eu não sou da causa animal, eu só vejo problemas que acontecem no município e trago minhas soluções, que às vezes são até soluções meio bobas. Que para o pessoal da causa animal, o abrigo é uma solução boba, só que aí eu discordo completamente, porque eu fiz todo um trabalho de pesquisa em relação ao projeto e eu entreguei para as pessoas, mas muitos da causa não tiveram interesse de ler certinho e entender. Porque assim, uma discussão que se tem aqui, o abrigo é inútil porque vai pegar os animais, colocar lá dentro e tipo, não vai resolver o problema dos animais de rua. Só que não é isso que eu estava propondo. A minha ideia era o abrigo para ajuda na logística da castração. Porque a gente vai pegar os animais de rua, a gente vai ter um lugar centralizado, já dispensa os gastos com o castramóvel, a gente vai estar centralizando os animais e vai estar fazendo um trabalho de separação, para não ter que ficar marcando o animal. Porque, para mim, é meio que doentio a gente pegar o animal, castrar ele e devolver para a rua. Porque ele vai passar 3, 6 anos ali para morrer. É como, tipo, esperar. É aquele lance de como acabar com a fome, vão matar quem é pobre. Basicamente é isso, só que com animal. Como é que a gente acaba com os animais de rua? Vamos esperar eles morrer sem procriar. Então, para mim, isso é um pouco doentio e o abrigo vem nessa questão de retira o animal, faz o trabalho de logística em relação à castração e aí a gente melhora a expectativa de vida do animal, que ele vai sair de todos os problemas que tem de estar ao céu aberto, chuva, falta de comida, acidentes de rua, acidentes nas estradas, e a gente vai estar pegando esse animal e adaptando ele para adoção. Era isso. Então lá tinha todo passo a passo para isso, porque não se resume a construir um abrigo e acontece, tem um abrigo. E aqui no município a gente tem a Lei 413, que ela diz que é crime, com aplicação de multa, abandonar os animais. E isso não acontece, a execução da lei não acontece. Quem deveria estar executando é a Secretaria de Obras. Aí você vai ficar, mas o que tem a ver a Secretaria de Obras com os animais? Sabe qual é a justificativa? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja pela simples razão de que a Secretaria de Obras tem veículo para pegar os animais. Por isso que foi colocado ali, só por conta disso. Mas não acontece. Você não vê isso e quando você vê, tipo, para cavalo. Só que lá na lei não especifica o porte do animal. Então era para ser todos que foram abandonados. Cachorro, gato, cavalo em si. Então não acontece, só acontece com de grande porte. E aí eu elaborei esse projeto passo a passo, mostrando que já existe amparo na lei municipal, que existe na questão do... Esqueci agora, que é do direito dos animais, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, já existe amparo em tudo isso e só faltava executar. Não tinha o que criar, não tinha legislativo, era só o executivo participar. Aí eu elaborei tudo isso em texto e fui procurar o Zoonose, porque o Zoonose, ele faz esse trabalho em outros municípios. A Secretaria de Obras junto com o Zoonose faz esse trabalho em conjunto, pega os animais, então tudo isso. Eu fui, por que aqui na Lagarto não trabalho acontece? que o abrigo faria, o Zoonose faz em uma certa escala. Isso, em outros municípios, porque tem um amparo da prefeitura, né? Tipo, tem um espaço lá e a zoonose administra. Só que aqui isso Em não Lagarto acontece. não faz? Não acontece, porque o zoonose lagarto ele é especificamente para animais que têm a doença zoonose. Só que zoonose, para quem não sabe, são doenças que são transmissíveis do animal para o homem, aí são chamadas zoonoses. Aí o Centro de Controle da Zoonose, CCZ, ele não faz isso aqui no município, ele só cuida desses animais.
Só que se você for lá e olhar dentro da estrutura, você vai ver que, eu não sei se agora tem, mas da última vez que eu fui, algumas semanas atrás, não tinha nenhum animal com zoonoses. Todos os animais que estavam lá foram porque foram abandonados. Ou seja, a demanda do município não é a questão das zoonoses, Dos é a questão animais dos que animais têm que foram... doença e Isso. transmitem para a população. É a questão dos animais que foram abandonados, é a demanda. Eu não estou falando que não precisa ter. Se a gente não está tendo a demanda, é bom porque significa que o trabalho do CCZ está funcionando. Mas a demanda atual é a questão do abrigo, porque o pessoal abandona na biblioteca, na antiga biblioteca, abandona na própria porta dos zoonoses. Então, tipo, são ações simples que uma câmera de segurança para colocar a lei 403 em execução já iria ajudar. Então, tudo isso no meu projeto. Aí eu fui procurar os zoonoses para conversar com eles e entender essa relação. Me explicaram e me falaram que, tipo, isso não depende deles. É lógico, eles não têm poder financeiro para estar fazendo coisa independente. Aí eu fui procurar a prefeitura. Só que lá na prefeitura, dependente com quem você fale ali, não vai dar em nada se não chegar na prefeita, porque ela é o chefe, tem que chegar nela. Só que para chegar nela, não chega. Você tem que entregar pessoalmente. As pessoas vão falar, não, eu vou entregar para ela. Ela vai esquecer na mesma hora que pegou o papel com você. E é assim que funciona. Aí eu falei, não, beleza, vou falar com a prefeita. E aí foi a pior decisão da minha vida, porque para encontrar aquela mulher ali, não dá, é E impossível. você até foi para frente da prefeitura e levou um cartaz, não foi isso? Pedindo que a prefeita falasse com você. Eu acho que a gente Pra tem ser as meu imagens, desespero. inclusive. Olha lá, as imagens na tela do cartaz. O Rian, né, querendo conversar com a prefeita para poder viabilizar aí essa ideia. Mas, na verdade, pelo que eu li, Rian, você queria apenas que ela manifestasse um interesse Isso, sobre a causa, não é isso? exatamente. Porque assim, quando eu fui lá das primeiras vezes, que isso tem muito tempo já, esse projeto meu tem o quê? Uns 3 anos que eu tô com ele. Quando eu levei da primeira vez, era antes das eleições. Aí me falaram, não, relaxa, que a prefeita tem ideias para fazer um abrigo, já tá tudo encaminhado certinho, e ela vai anunciar nas eleições. Não foi nada disso, ela não foi nenhuma proposta, ela nem falou sobre isso. Aí eu me segurei. Passou as eleições, não teve nenhum comentário a respeito. Eu falei, que proposta é essa que estão falando? Só falaram aquilo para eu parar de encher o saco, eu saí. Aí eu fui, procurei ela, não achei, entreguei pro pessoal lá para falar com ela, não tive resultado, fui diversos dias e como eu falei, você não encontra ela. E por incrível que pareça, ela tem a secretária dela, só que você não agenda horário, você não sabe o horário que ela vem, porque ela vem de forma aleatória, em dias aleatórios. Então, você tem que pegar ela pelo acaso. E como foi que você conseguiu encontrar a prefeita, mesmo que rapidamente, Rian? Foi o seguinte, eu tinha ido nesse dia com cartaz e fiquei lá segurando na frente. Tirei uma foto para poder divulgar, para dar uma pressão e fui lá para dentro. Fiquei lá esperando. Aí falaram, a prefeita vai vir lá por umas 11 horas porque ela tá no evento. Só que eu tenho meus cachorros para alimentar, eu não podia ficar esperando esse tempo todo. Porque minha mãe trabalha, os cachorros ficam sozinhos em casa. Aí eu tinha que voltar para casa. Já tinha um pessoal esperando ela. Aí eu falei, se chegar a prefeita aqui, vocês me ligam e pedem, sei lá, fala alguma coisa para eu poder vir outro dia. Só que como eu tava na mente já que isso não ia dar certo, eu abri o cartaz e fiquei aberto lá dentro, segurando assim lá dentro, eu sentado no banco e esperando, o pessoal passando e olhando. E se incomodou os funcionários. Aí o pessoal veio falar comigo só pra eu fechar o cartaz, né? E falou, não, ela vai falar com você, vem amanhã. Aí eu fui no outro dia. E no outro dia, quase meio-dia já, ela veio na prefeitura só pra pegar alguma coisa e voltar. Aí eu encontrei com ela na porta, ela falou comigo 15 segundos, e eu falei, não, eu tenho um projeto sobre isso, isso, isso. Ela, entrega lá dentro que eu vou ler. E eu acho que ela não leu, porque, tipo, teve todo o alcance que teve das matérias, do Papajaca divulgou, o Lagartense, a Orelhinha divulgou, então teve esse alcance todo, o pessoal viu, a foto pegou muita visualização, o abaixo-assinado dobrou de assinadura, só que eu acho que ela simplesmente ignorou, que é tudo que ela faz em relação ao meu trabalho que envolve a prefeitura, ela só ignora. Mas nessa oportunidade você chegou a deixar um documento lá, Deixei, um projeto para ela poder falou ler. que ia dar uma olhada, tipo, ela falou que não tem conhecimento a respeito, e pelo que a gente conversou, eu percebi que ela realmente não tem conhecimento a respeito, mas que ia dar uma olhada. E aí eu falei, bom, já que ela garantiu que vai dar uma olhada, que era tudo que eu queria, porque assim, eu não vou obrigar a prefeita a fazer uma construção e etc. Não, eu só queria que ela faça, eu vou fazer, porque se ela falar, eu vou poder cobrar. Mas se ela nunca falar, não vou ter como cobrar nunca. Então eu só queria isso, uma palavra dela. E ela falou que ia olhar, e ela não olhou. E foi aí que pra mim foi estopim, que eu desanimei de vez, porque chegou ao ponto de sair na mídia, de pegar, sei lá, 2, 5 mil visualizações, e pra prefeito isso não significou nada. Rian, o abaixo-assinado, pelo que eu vi, já tinha ultrapassado as 1.000 assinaturas. Qual é a situação hoje desse abaixo-assinado? Qual é a sua pretensão, inclusive? O que é que pode ser feito? O que é que você tem em mente? Inclusive, queria saber também se
as ONGs aqui de Lagarto têm lhe apoiado. Você já falou aí que a Orelhinha Dog, Eu converso né, a muito com Nalva, a Nalva. ela inclusive repostou, né, as suas fotos, deu esse apoio aí. Você ainda pretende conversar com esse pessoal, inclusive com outros representantes aí da causa animal, para poder viabilizar essa ideia? Como é que você vê uma via onde essa ideia possa ser concretizada? Porque realmente o abrigo é uma opção viável para o município, já que, como você falou, a demanda dos animais de rua ela é muito grande. Então, o abrigo é a melhor opção? É a opção mais viável? O que é que você Assim, pensa sobre isso? se a gente for discutir sobre isso, vai ter muitas pessoas que vão discordar de mim, que eu acho super natural. Discordar de mim é um padrão. Só que, se a gente não fosse pelo abrigo, teria outra coisa que é mais básico, que é simplesmente a aplicação da lei que já existe, a 413. Que, tipo, você vai aplicar a multa na pessoa que abandonou, você vai fazer a fiscalização dos abrigos se são impróprios, você vai ver as condições dos animais, porque, assim, são dois dos principais fatores aqui no município que fazem os animais ir parar na rua, que é o abandono e o abrigo inapropriado, que o animal simplesmente foge e aí ele vai parar na rua. Em outros estados do nosso país tem a questão da troca do animal vira-lata por um de raça. Isso não é muito frequente aqui no município, pelo que eu conheço, mas é um problema que, por exemplo, acontecia muito em países da Europa. E isso, para mudar, foi a questão de taxação, né, em relação a isso. Mas aqui não é um problema, que acontece com muita frequência. Pelo menos eu não vejo. O pessoal abandona mais porque não castrou o animal e aí teve filhotes e abandona os filhotes lá. E geralmente é isso que acontece. Então, é simplesmente aplicar a Lei 413. É você aplicar a 413 de 2011. Você fazer ela ser executada. E, tipo, para isso, só basta a prefeitura cobrar quem é responsável, que é a Secretaria de Obras. Se a Secretaria de Obras não tem suporte, é só mudar. É só colocar alguém responsável para fazer isso. E não é nem um pouco difícil. Porque, que nem eu falei, o pessoal abandona lá na biblioteca. Aí falam, pô, mas ali é do Estado, eu não posso fazer nada. Coloca uma câmera na rua e filma. Quando passar a pessoa jogando ali, pega o rosto e vai lá e aplica a multa. É assim que funciona. Só que isso não acontece. Como isso não acontece, eu acho muito difícil acontecer, para mim o abrigo era o mais viável por conta da questão da logística. Eu não gosto da ideia do castramóvel, justamente porque eu falei. Você vai castrar e vai jogar de volta na rua, eu acho isso muito desumano. Porque me incomoda demais sair na rua. É por isso que é um dos motivos de eu ter feito esse projeto. Porque eu vou pra rua, eu crio animais em casa, eu vou pra rua e eu vejo um cachorro na rua passando fome, sofrendo e tudo mais. Isso dói demais, não tem como você só ignorar isso, eu não consigo só ignorar. Então, pra mim, era o mais viável. Em relação à quantidade de assinaturas atual, eu não sei, porque depois que eu tive essa decepção com a prefeita, eu resolvi me afastar de tudo porque não estava me fazendo bem. Então, estava ficando muito mal em relação a isso. Aí eu simplesmente parei de ver. Mas eu notifiquei lá no abaixo-assinado o que tinha acontecido, que eu falei com a prefeita e eu estava esperando o retorno dela, que até hoje não aconteceu. Em relação a conversar com o pessoal da causa, eu nunca conversei com nenhum, a não ser Nalva, porque Nalva, tipo, eu já conhecia ela muito antes, que eu peguei um cachorro de rua, que é até o cachorro que me motivou a fazer o projeto, eu resgatei ele e aí eu não tinha suporte para cuidar dele, porque ele estava com uma ferida no pescoço que estava tipo, quase mostrando o osso, estava a ponto de morrer. Aí ela foi lá e me ajudou. Aí falei que eu conheci Nalva. Depois que ela veio pro partido e a gente começou a conversar mais. Mas é só isso. Agora, para fazer isso acontecer, eu fico muito dependente da prefeita. Rian, a gente está aqui falando sobre uma cobrança muito justa, muito legítima ao Executivo. E eu acho que você fez bem em procurar a mandatária do Executivo, que é a prefeita, né? Já que você verificou que é muito difícil esse encaminhamento, né, para ela. Mas, Rian, você não acha que a Câmara de Vereadores também deveria pisar o pé nesse assunto, já que existe a lei, como você falou? Não, exato. É aí que entra um ponto muito engraçado, porque antes de procurar a prefeita, porque ela é tipo o topo da cadeia política aqui, eu fui procurar os vereadores, que eu já tinha acesso, e tem do meu partido lá, que é o Matheus Corrêa. Então, eu fui conversar com ele para falar sobre o projeto, sobre tudo Com o isso. Matheus Corrêa. Isso, sobre a lei e tudo. E eu fui, a gente foi até junto pro Zonose, para conversar lá, mais para ele conhecer, tipo, não tinha muita relação, era mais para ele conhecer, a gente foi lá e tal. Só que ele me passou que para eles, como vereadores, já era difícil conseguir marcar um tempo com a prefeita. E eu fiquei, pô, se para um vereador é difícil, para mim é impossível. Como é que eu vou fazer para conversar com ela? E até para conversar com o próprio secretário de obras, que é o Igor Batata, que é porque a lei
tá na secretaria dele, então ele é responsável. A gente também não conseguiu marcar um tempo com ele. E eu fui, eu acho que, sei lá, umas 20 vezes na secretaria de obras. Acorda de manhã, porque só funciona até 1 hora, né? Então eu ia de manhã para lá. Aí Rose, que era a secretária, me atendia super bem, ela já me conhecia, já falava, ó, ele não vai poder hoje. E a gente ficava nessa. A gente, no caso, eu ficava nessa para conseguir falar com o secretário, eu também não consegui. Foi quando eu desisti. Aí eu desisti depois de um tempão que eu fui procurar a prefeita. Os vereadores, aí vai parecer que é, tipo, preconceito meu, da minha parte com eles. Mas a maioria não tá nem aí pra isso. Quando aparece algum, é mais porque tá em alto o assunto. Aí aparece pra falar que tá fazendo alguma coisa. Mas essa lei tá aí há muito tempo. E eu acho isso um absurdo de um cidadão ter tomado essa iniciativa e nenhum vereador ter procurado isso antes. Porque toda hora a gente vê, infelizmente, acidente de pessoas batendo no animal e morrendo. Aí vão procurar saber quem é o responsável. E nenhum vereador nunca encontrou essa lei porque eu encontrei ela muito fácil. Eu só fui uma vez perguntar isso e me falaram, tem essa lei. E nenhum vereador nunca procurou porque não tem interesse. E quando tem, é superficial, não vai a fundo, não puxa a prefeita, porque se eu, como cidadão, me dei o trabalho de ir lá e ficar segurando cartaz, o vereador poderia fazer muito mais, chamar muito mais a atenção da prefeita. E não foi o que aconteceu. Então, os vereadores são, da minha visão atual, são só detalhes que estão ali, são irrelevantes. Rian, falando ainda sobre Câmara de Vereadores de Lagarto, nas últimas eleições a gente verificou aqui vários representantes, inclusive da causa animal, que foram candidatos, né, a uma vaga no Legislativo. A Nalva foi candidata, também teve a Vera, por um grupo diferente, a Vera Protetora, e existem outros, acho que, eu não me recordo agora o total de candidatos, mas outros candidatos também que representavam a causa animal se lançaram. Você acha que já é hora, Lagarto, pelo problema que tem, Lagarto precisa pensar no representante nas próximas eleições para causa animal lá dentro da Câmara? Eu tenho uma opinião um pouco estranha a respeito disso, porque para mim a política ela tem uma habilidade muito maléfica de pegar pessoas boas com energias positivas e minar isso delas, deixar elas completamente desanimadas e depressivas. E para mim, por exemplo, Nalva, a minha visão dela é o quê? Que para mim ela era uma ótima líder de ONG. Ela tem um trabalho muito bom. E eu vejo ela com esse perfil. Que nem eu estava falando com você antes. Durante a campanha, você percebeu que ela não estava tipo, tão engajada na rede social e tudo mais, como uma política de fato. Porque esse não é o perfil dela. O perfil dela é de ser uma pessoa para a causa. É aquilo. Então, eu acredito que o ideal nem fosse a gente eleger uma pessoa pela causa em si, mas sim eleger pessoas que tivessem aberta a trabalhar com quem está na causa. Porque para ela, por exemplo, como vereadora, ela ia ter muito mais resultado por conta do salário do vereador. Com aquele salário, ela ia conseguir ajudar muito mais o trabalho dela. Isso seria o benefício. Mas como vereador em si, ia ser muito complicado, porque ia ser ela e os outros não tá nem aí para a causa. Beleza. Porque o que vale para a maioria dos políticos é o tanto de engajamento que aquilo traz. E aí você vai ver a situação. Tá lá ela, que ganhou por conta da causa animal, querendo fazer um trabalho para os animais. Os outros vão olhar aquilo com pura inveja. Ah, você só quer aumentar o negócio para você. Isso aí só vai fortalecer seu nome. Então ia ter má vontade. Isso é uma coisa muito triste que infelizmente é real. Então para mim eu acredito que o melhor é a gente votar em pessoas que queiram fazer algo e que estejam abertas a conversar com os outros. Porque na política tudo gira em torno em só vou fazer isso se engrandecer meu nome. Perfeito. Rian, queria mudar um pouco do assunto, da causa animal. Eu sei que você é um jovem que participa da vida pública, sempre está observando, na verdade, as ações do poder e também os problemas que a nossa cidade tem, inclusive. Aí eu queria fazer uma pergunta a você sobre uma problemática da cidade, que é a questão dos nossos prédios públicos abandonados. E você, como tem um pensamento mais jovem da política e mais moderno, não diria jovem, mas moderno da política, já traz essa visão, o que é que você pensa sobre a situação dos nossos prédios públicos abandonados, no que isso prejudica a nossa sociedade? Eu digo isso porque muita gente, às vezes, a gente vê por parte de alguns membros, inclusive de alguns grupos e da política em geral no município de Lagarto, dizerem que esse é um tema de segundo escalão aqui no município. Mas, em contrapartida, a gente vê que os prédios estão aí abandonados, inclusive o Laudemir Freire está com os animais abandonados, vários gatos lá no local.
E como você também tem verificado esse assunto, o que é que você pensa sobre essas questões dos prédios públicos aqui, sem exercer essa função social que deveriam aqui no município de Lagarto, Ian? Não só os prédios, como os diversos outros espaços que estão vazios, mas também são abandonados. Isso, tipo, tem duas visões para isso. Quando eu escuto sobre isso, eu penso primeiro na questão dos animais, porque acaba virando uma questão de saúde pública. É um espaço vazio que os animais vão acabar naquela situação e aí você começa a ter pragas ali, porque tipo, na questão dos gatos, acaba tendo um monte de saroê, aquela espécie de gambá, e aí começa a atrair outras pragas e o ambiente ali todo fica ruim para a população que está ali, né, em volta. Então, para mim, eu vejo primeiro essa questão da saúde pública. Mas o segundo, eu acho que o principal, seja a questão financeira, que é um desperdício de verba que a gente tem no município, dava para otimizar muito isso, que é o que fala em relação às secretarias. As secretarias têm muitas casas que são alugadas, que isso, para mim, é tudo lobby, né, tudo para favorecer grupinho ali em relação ao dinheiro do aluguel, que poderia estar no prédio da prefeitura e isso só não acontece por falta de interesse mesmo. Então, a gente tem um problema de saúde pública e a gente tem uma falta de otimização da verba pública. Porque para eles não tem motivo para gastar bem o dinheiro. Tá vindo à toa. Você comentou aí sobre a questão da prefeitura utilizar para o seu aporte organizacional, né, secretarias utilizarem casas alugadas geralmente a pessoas que são alinhadas ao Geralmente, não grupo sempre. político. E em contrapartida, os nossos prédios públicos estão aí depenando, né? E aí Exatamente. você fala dessa questão da economia, né, para o município. Falando nisso, e ainda tendo a ver com a causa animal e envolvendo, inclusive, uma pessoa que tem relação com você, assim, política, relação institucional, foram companheiros de campanha, de partido, que é o Josivaldo da Ecoterapia. Você sabe que ele desenvolve um trabalho importante lá na exposição. Sim. E nos bastidores está correndo aí está sendo ventilado de que a exposição deverá mudar de função, de objetivo e estão tentando ver um novo rumo para aquele espaço. O Josivaldo tem desenvolvido o projeto dele lá, da terapia na exposição, e a exposição serve anualmente para vários eventos. O que é que você acha daquele espaço da exposição agropecuária de Lagarto? Na sua opinião, ele deveria se transformar, poderia ser utilizado, eu queria saber se na sua opinião ele poderia ser utilizado para um outro objetivo diferente do que ele já vinha sendo utilizado, do que ele já vem sendo utilizado? Olha, eu acompanhei isso bem lá no início. Josivaldo conversava comigo sobre essa questão, que mais parecia um boicote. Só que assim, eu não tenho uma opinião muito bem estruturada em relação a isso. Minha perspectiva desse assunto ela é bem simples. Eu acho que se tem um trabalho social ali que está funcionando, não tem por que tirar dali para gerar mais despesa, para ter que procurar outro espaço. E eu não sei, tipo, é para tirar para colocar o que exatamente? Já tem se decidido? Muito se fala em criar um centro administrativo ali, quer dizer, a prefeitura, algumas secretarias seriam lá, naquele espaço. Então, como eu falei, meu conhecimento a respeito disso é bem leigo. Para mim, a minha visão tipo, até o momento é simples. Tipo, não tem porquê, tem outros espaços que a prefeitura já tem, que dá para fazer isso melhor até, e que se já tem um trabalho social lá que funcione e ajuda diversas famílias, não tem por que mexer. Se fosse algo que estivesse atrapalhando ambos e fosse benéfico para ambos, faria sentido, mas para mim isso parece muito mais, sei lá, boicote mesmo, falta do que fazer. Perfeito. Rian, outro tema aqui em Lagarto em relação a esses prédios públicos, gostaria de saber a sua opinião, é sobre a Câmara. Recentemente, há alguns meses, e principalmente depois do atual presidente Hamilton Fontes ter sido reeleito naquela eleição antecipada na Câmara de Vereadores, ele mencionou que tem como projeto trazer uma nova Câmara para Lagarto. E aí, inclusive, entrou na tramitação e disse que as conversas estavam avançadas com a Prefeitura de Lagarto, a Secretaria de Planejamento, mais especificamente, para poder vender o prédio da atual Câmara, para poder garantir mais acessibilidade num prédio maior, com o dinheiro da venda do prédio, angariar recursos para a construção desse novo prédio para a Câmara de Vereadores. O que é que você acha sobre esse assunto, Rian? Se a questão for acessibilidade, de fato, a atual estrutura ela é péssima. Tipo, para cadeirante,
Foi até um dos primeiros vídeos que eu fiz lá, que o espaço que tem lá para cadeirantes é uma salinha bem na entrada, que fica uma televisão para a pessoa poder assistir lá. Só que a televisão não funciona. Aí, tipo, tem muito espaço ali que são ruins para a acessibilidade e o porte da estrutura lá da câmera não suporta o quê? 20 pessoas? Porque se tiver mais, começa a ficar muito abafado, porque é bem fechado o ambiente. Meu receio, sempre que eu escuto obra pública, é a questão da lavagem do dinheiro e superfaturamento, porque é o que mais fazem com as praças, por exemplo. Se não for acontecer isso, que eu duvido muito que não aconteça, eu acho interessante, pela questão da acessibilidade. Rian, você falou aí das praças e eu queria trazer um assunto aqui, porque você é morador de um bairro importante aqui do município, que é o Alto da Boa Vista. É um bairro enorme, um bairro, inclusive, que concentra uma quantidade de eleitores muito grande. E eu queria saber de você, hoje, a Boa Vista tem sido contemplada pelo poder público em Lagarto, principalmente pela Prefeitura de Lagarto, em questão de saneamento básico, em questão de estrutura, área de lazer. O que é que você pensa, enquanto morador mesmo, lá do Alto da Boa Vista? Em relação a saneamento básico, eu acho que nenhum lugar do município inteiro recebe alguma coisa nesse sentido, porque eu não lembro a estatística agora, mas eu acho que mais de 30% do município não tem saneamento básico, não tem nada, tipo, é esgoto a céu aberto e por aí vai. Em relação à minha visão lá como morador, é porque eu sou um morador muito atípico, eu não saio de casa para quase nada, tipo, hoje foi um dia atípico para mim, que eu saí de casa. Mas o que eu observo ali é que, por exemplo, em questão das estradas, que lá é terra. Quando vão fazer as obras de calçamento, só acontece em período de eleição, como foi o caso agora. E ela começa quando começa a eleição e termina quando termina a eleição. Então sempre fica incompleto, fica o trabalho mal feito. Se você for olhar exatamente onde eu moro, que é ali na Travessa Zé da Mariola, saída da rua Alto da Boa Vista, você vai ver que começaram a colocar paralelepípedo e, tipo, vai de uma parte até outra, que para exatamente na frente da casa de um dos candidatos que estavam participando. E aquilo ali é muito estranho, porque, sei lá, não vai 200 metros, não vai 100 metros aquilo. Tipo, não deveria nem ter existido, mas aconteceu só para mostrar que tal político estava pensando naquelas pessoas na hora. Como acabou a eleição, não tem por que mais continuar. Em relação à área de lazer, eu não sei dizer se tem, porque as praças que tem lá, elas são literalmente lugares vazios, cinza. Tipo, cimento com um relevozinho pequeno da estrada. Não tem nada. Então, isso, tipo, em outras regiões mais periféricas do município também é assim. São lugares cinzas com nada. No máximo tem uma árvore. São aquelas pracinhas para sentar. Aqueles triângulozinhos que tipo, nem dá para sentar porque não tem uma árvore decente. Então, você vai ficar ali tomando sol. É um negócio muito por fazer. Muito bem. Rian, eu quero pedir licença a você para pedir o nosso intervalo. A gente retorna com o papo aqui com o Rian Santos. Ele que é um estudante, é também um cidadão atuante aqui na cidade de Lagarto. Eu apresentei ele como ativista, mas ele disse que é ativista político, ele está dando um tempo, mas como vocês podem ver, ele participa, ele tem muito o que dizer e a discutir aqui em relação ao município de Lagarto. E aí eu agradeço já esse convite, ele ter atendido o nosso convite, ter vindo aqui. E na volta do intervalo a gente continua com o bate-papo aqui com o Rian Santos, aqui no Eldorado Notícias Entrevista. Conecte a sua loja virtual. Ligue e faça seu pedido. 79-99602-2747 e 999861291. Conecte a sua loja virtual.
Todos os sábados, às 20 horas, aqui na TV Eldorado. Programa é o de Nostalgia. Apresentação Cabo Zé. TV Eldorado. Estamos de volta ao Eldorado Notícias Entrevista, hoje com o Rian Santos aqui nos nossos estúdios, atendendo ao nosso convite. E vamos continuar aqui com o nosso papo sobre Lagarto, principalmente Rian, que é morador da cidade de Lagarto. Já falou aqui sobre o seu bairro, Alto da Boa Vista, um bairro importante aqui do município. E Rian, eu queria partir para um outro assunto em relação àquele prédio que você chegou até se mobilizar na época, que é o prédio do CIS, do esporte, não é isso? Ou sim, a estrutura lá, né? O prédio, recentemente, me parece que voltou a ser revitalizado, as obras se iniciaram. A atual gestão divulgou aí esse retorno das obras. Mas, Rian, o prédio passou muito tempo Muito parado. tempo mesmo. Como é que você vê essa situação? Você acha que a prefeitura vai ter muito trabalho para poder revitalizar o que já ficou parado por muito tempo? Como é que você vê essa situação desse prédio? E você, como acompanhou muito esse tema, gostaria que você falasse sobre isso. Né? Então, o colega nosso, o Denis, né, Denis Marques, ele estava engajado sobre esse assunto, aí ele me chamou para ir lá para a gente gravar sobre isso, aí eu conheci um pouquinho a respeito, que eu nunca tinha visto aquela estrutura, porque é literalmente um quadradão gigante com nada, porque o que tem lá dentro são outros quadrados com nada, então é um desperdício de dinheiro. Eu não crio muita expectativa em relação a isso, porque para mim ela parou pelo simples motivo de dinheiro que foi talvez pego de forma ilícita e tal. É isso. E eu acredito que com esse lance de voltar com as obras, talvez aconteça novamente aquilo, do dinheiro ir para outro lugar que não deveria. E, tipo, esse é o lance que funciona para tudo a política. A gente fez o vídeo, os vereadores, acho que foi até o Matheus que foi lá, não sei se outros vereadores foram também, mas quando começou a sair isso mais para a população, sair mais na mídia, o pessoal começou a engajar sobre esse assunto, aí eles tomaram alguma iniciativa, porque mobilizou. E só trabalham assim, não fazem nada por conta própria, tem que ter mobilização. E aí quando vai abaixando os ânimos, para também. Então é um negócio que tipo, não anima nada. E quando você vê que eles estão fazendo algo, eu particularmente tenho medo, porque para mim é um dinheiro que talvez vá para outro lugar. Porque a gente viu que a obra realmente ficou paralisada por muito tempo. Então, muito provavelmente o material ficou degradado. E tipo, é um dinheiro que se perdeu ali. E de repente é anunciado aí um retorno rápido dessa obra. Mediaticamente, a população teve a informação de que as obras iam retornar. Agora a gente sabe que o prédio é um prédio grande. É um espaço muito grande. E que se propõe algo que é importante, que é o esporte aqui em Lagarto. Sim, né? sim. A gente tem poucos espaços, nós temos uma quadra de esportes oficial, que é o Ribeirão, temos o Barretão, mas não temos um espaço que contemple realmente vários esportes e que promova o esporte aqui no município de Lagarto. Aí eu queria também perguntar a você o seguinte, eu lembro aqui no município de Lagarto que havia os jogos estudantis e também os campeonatos de bairro, e está havendo muito essa discussão, inclusive recentemente um ouvinte participou aqui da TV Eldorado e indagou sobre a questão
do Paulo Barreto de Menezes não está abrindo as portas para que os times amadores pudessem jogar lá e participar como antigamente, como há, não sei, 10 anos, 20 anos atrás, havia os campeonatos e a população ia até o campo, inclusive, como se fosse um campeonato. Pena que eu não cheguei a viver essa época. E o que é que você acha disso? Lagarto tem que se tornar uma cidade, essa é a pergunta que eu quero fazer a você, que o campo de futebol, por exemplo, vai servir a grandes empresas e a grandes competições, ou Lagarto é um município que você acha que tem que servir também ao campeonato de bairro, se abrir para a comunidade em si? Eu acho que, dependendo da forma, dava para trabalhar ambas situações. Isso cabe muito à Secretaria do Esporte, porque há um tempo atrás, em relação ao futsal, por exemplo, a gente for parar para observar, não tem muitos eventos para o município em si, tipo, para as pessoas, para os cidadãos poder exercer essa atividade, ter como oportunidade, que tem muitos talentos aqui nos esportes, essas pessoas, sei lá, receber uma oportunidade de um olheiro, pegar eles ali, levar para algum lugar. Não tem evento assim nesse sentido, para nenhum tipo de esporte tradicional ou esporte eletrônico. Então, na época que eu estava atuando pelo MBL, eu fiz apenas uma edição de um campeonato de futsal, nessa ideia de chamar o pessoal e, salvo me engano, não, foi gratuito, o pessoal participou, a gente registrou tudo, para ver se tipo, estimulava a prefeitura, se estimulava... Foi no Ribeirão. Foi no Ribeirão que aconteceu. E aí, tipo, toda a parte financeira, a gente pegou de doação e do próprio grupo mesmo, a gente fez e chamou o pessoal só para participar, para ver se estimulava a prefeitura. Que não é o caso, mas eu acredito que, tipo, o esporte é uma das formas mais, não é fáceis, porque o número de pessoas que acabam não dando certo é muito grande, mas é um dos meios que mais leva as pessoas para uma condição de vida decente, para que ela consiga ajudar a sua família em si. E muitos jovens têm esses sonhos que acabam morrendo não por falta de talento dele, mas de oportunidades. E eu acho que Lagarto, como teve o jogador aqui do município, Diego Costa, é uma cidade que tem tudo para incentivar isso. Tem espaços muito bons para isso, só não tem interesse do Poder Executivo para criar essa estrutura. Quer dizer, falta política pública. Falta política pública. Rian, você falou da palavra oportunidade e me ligou aqui um alerta sobre um tema muito importante, que é um tema que para mim é muito caro também, enquanto jovem, que me considero ainda, e pelo menos a OMS ainda me considera jovem. Aqui em Lagarto se discute muito a questão das oportunidades, a oportunidade de emprego. Sim. A gente sabe que tem uma política forte que detém a grande maioria dos espaços empregatícios aqui no município, e é uma cobrança constante, né, dos jovens por oportunidade de emprego aqui no município. Na sua visão, Lagarto, a questão do emprego em Lagarto é uma questão de falta de mão de obra qualificada ou é uma questão de falta realmente de espaço de oportunidade? A questão da mão de obra, se a gente for parar para analisar, é um negócio que eu venho falando há muito tempo, que é o quê? Os jovens aqui do município se formam e não tem para onde ir, não tem emprego aqui, não tem essa demanda. Eles simplesmente não tem essa oferta, no caso, a demanda tem. Eles vão para outro município. Se você pegar um jovem da nossa faixa etária, até um pouco mais jovem, 18, 16 anos, está terminando o ensino médio e já está visualizando que vai para Aracaju, que vai para outro estado, pensando no trabalho, nem em si na faculdade, mas pensando já no trabalho. Porque aqui não tem, o mercado que tem aqui, ele não é incentivado pela prefeitura. Tipo, os incentivos que saem são para os grandes negócios, porque existe toda essa politicagem envolvida, mas para os pequenos não há isso. E os empregos que a gente tem aqui são empregos que tipo, não são para pessoas que estão se formando para algo específico. Geralmente é venda interna, externa e algo mais relacionado a vendas. E a maioria das pessoas não estão se formando com esse intuito. A pessoa quer engenharia, tem medicina que ainda tem uma porta, mas para as outras áreas específicas não tem. Então o pessoal não tem essa oportunidade, não tem. E para mim isso é questão de política pública mesmo, porque o nosso município, em relação aos políticos, encaram o emprego em si como os grandões fazendo suas indústrias e empregando o pessoal, mas não pensam nessa questão dos trabalhos qualificados. Porque dentro de uma empresa, a mão de obra qualificada são contadas a dedos. Não tem porquê, porque não tem tanta função assim sobrando.
Então, o pessoal vai migrando. E isso entra na questão intelectual do município, porque o jovem mais estruturado vai embora. Então, o pessoal que poderia ajudar nessa mudança política nem mais pertence ao município. Quer dizer, acaba não utilizando o seu conhecimento a serviço da própria mudança. Exatamente. Porque não tem condições de se manter. Que foi o que eu te falei, tipo, a gente viu uma situação ridícula de pessoas saindo daqui de Lagarto para ir para Itabaiana ou para Aracaju para comprar o produto final para revender aqui. Então, a gente está fomentando a mão de obra lá, que até poderia ser nossa, que simplesmente morava aqui e foi para lá, está fomentando a mão de obra lá, o trabalho lá, e a gente está pegando um produto final para vender. Tipo, é literalmente exportação e importação, então a gente está deixando muito de ganhar. Interessante. Rian, recentemente a gente teve uma lei, na semana passada, logo após o retorno da Câmara de Vereadores, da Lei Circulando Cultura, que é uma lei que vai promover, vai permitir que, vai obrigar, na verdade, o município a contratar 50% de artistas locais em todos os eventos que promover. Você vê essa questão da cultura a partir dessa lei com bons olhos, com otimismo, ou como é que você tem acompanhado, o que é que você pensa no sentido de cultura que Lagarto precisa e que pode basicamente promover e de repente você vê que ainda falha, que ainda falta aqui no município? Sobre esse assunto específico, eu não estava acompanhando, que eu falei, me afastei da política esses últimos dias, esses últimos meses, eu acho. E eu não sei se eu tenho uma opinião fechada em relação à lei em si, porque eu não cheguei a ler ela. Mas em relação à questão de incentivo à cultura do município, é que nem estava falando antes de começar sobre o Festival da Mandioca, que o objetivo dele era justamente incentivar os músicos aqui do município. E quando a gente foi ver, pelo menos na última edição, não aconteceu isso, virou um showmício. Então eu acho que... E lembrando que em edições anteriores caíram aí dentro de uma malha, de uma rede que fez parte de escândalos no estado de Sergipe em relação aos eventos, né? Então, é basicamente isso, tipo, nesse caso que obriga, aí eu não sei muito bem, mas, por exemplo, do festival, que era como ideia do projeto, não aconteceu, virou um showmício. Então, eu não sei dizer muito porque eu não cheguei a ler essa questão. Porque a lei, além dela obrigar essa questão dos 50%, ela também exige que o município promova editais anualmente, durante o ano inteiro. Que, pra mim, essa é uma das coisas que mais falta, não só para música em si, mas para qualquer outra área, que é a falta de eventos, que a gente está falando até do esporte. Não tem eventos no município, então a gente não engaja essas atividades. O que sai são dias comemorativos. Tem o dia do rock, o dia da música sei lá o que e tal. Isso não tem efeito nenhum, isso não serve para nada, é só para mexer no calendário à toa. Então, em vez de criar essas datas comemorativas, eventos seriam uma solução muito mais prática e melhor. Perfeito, concordo, Rian. Rian, sobre saúde aqui em Lagarto, a gente tem debatido e eu acho que esse vai ser o tema do município de Lagarto daqui em diante por muito tempo, que é a questão do Hospital do Amor. Você, enquanto jovem, enquanto estudante aqui, morador do município, como é que você vê essa questão, essa, não diria expansão enquanto avanço, que definitivamente será um grande avanço o Lagarto ter um empreendimento como esse, mas como é que você vê essa briga aí para poder viabilizar, para poder mandar emenda, quem que está trazendo o Hospital do Amor, quem não está trazendo? Como é que você vê essa questão em torno desse empreendimento, que será um empreendimento que com certeza vai engrandecer o município de Lagarto? O Hospital do Amor, ele realmente vai mudar a lógica social do município? Como é que você vê esse assunto, Ian? Bom, falando nisso, acho que minha mãe foi acho que foi ontem, ela foi lá se consultar, ela ficou super admirada do como foi rápido e fácil para fazer toda a questão da consulta. E, assim, em relação ao que eu acho dos políticos ficarem brigando entre si para ver quem é o dono, o pai da criança, como eles costumam falar, para mim isso é simplesmente patético. Porque é desconsiderado a questão de benefício que traz para o município e só é levado em conta a questão de engrandecer meu nome. Fui eu que nem a gente vê essas placas aí, esses outdoor que eu acho muito, muito narcisismo
Eu vi pelo menos do Gostinho, que essa obra é minha, tá a foto dele gigantesca no centro do negócio e tá de fundo lá a obra. Eu acho isso. E lembrando que foi uma obra que está vindo para Lagarto através, e aí eu costumo ressaltar sempre aqui em Importância da Cultura, um escritor lagartense do passado que plantou essa semente para que hoje o hospital venha, Sim. uma família lagartense. Né? Então, aí, essas coisas que são feitas, eles simplesmente apagam e é só a imagem deles, sou eu que estou salvando. E eu acho isso muito, muito patético e é prejudicial, porque pra gente que acompanha e entende que ele não está fazendo nada, basicamente, o mínimo, a gente se sente incomodado, mas o pessoal que olha para aquilo fala, nossa, meu herói. Então, eu acho patético e ao mesmo tempo me incomoda por conta disso, porque cria uma imagem errada sobre o que o político faz. Agora, em relação à mudança social que isso pode ajudar, eu acho que tipo, qualquer coisa que vem nesse sentido é benéfica. É uma frase que eu tenho para mim que é o seguinte, que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, é importante que tenha sempre, independente do impacto que as coisas têm, que tenha alguma coisa. O que é que Lagarto precisa, Rian, desenvolver e se preparar? No que Lagarto precisa se preparar para poder receber o Hospital do Amor, na sua opinião? Bom, essa parte eu não sei muito dizer, porque não é uma área que eu conheço muito, a parte da medicina não conheço muito. Mas eu acho que estrutura e o de resto já tem. Não sei muito opinar a respeito disso. Quer dizer, só esperar mesmo o andamento da Ah, obra, porque assim, para a que nem eu gente falei no começo, entender os avanços. sempre que envolve obra e política, eu sempre fico com o pé super atrás, porque eu sempre acho que vai dar em superfaturamento e lavagem de dinheiro. Mas em relação ao que eu falei, quando isso não acontece, eu acho sempre que é benéfico, porque o objetivo central da ideia é super interessante. Com certeza, inclusive, juntamente com o Hospital do Amor, Lagarto vai receber um aeroporto, né, de pequeno porte. Isso vai ser São coisas que eu interessante tava super fora. no município de Lagarto. E aí, o Lagartense está voltando os olhares realmente para essa obra, porque inclusive a mídia e também a imprensa está veiculando que realmente será o empreendimento que mudará o rumo do município. E aí, falando em mudar o rumo do município, a Universidade Federal de Sergipe foi também um avanço que a gente conseguiu, que a universidade fosse instalada aqui. Rian, você, novamente, enquanto estudante, eu acho que é importante essa opinião, enquanto estudante lagartense, eu acho que é interessante para a nossa audiência você também falar sobre esse assunto. Que, não sei se você teve conhecimento, recentemente foi baixada uma lei aqui em Lagarto que retirou a vantagem que os estudantes lagartenses tinham de ingressar na UFES aqui em Lagarto, nos cursos de saúde. Quer dizer, anteriormente a essa lei, o estudante que era natural de Lagarto Tem a prioridade. tinha uma prioridade. Certo. E agora não tem mais. O que você acha sobre esse assunto? É um privilégio, é um privilégio legítimo, o estudante lagartense deve ter mais oportunidade, enquanto nota para poder entrar no curso de saúde, ou não? Essa oportunidade deve ser tudo equiparado, Eu acho seja que, de Itabaiana, seja de Tobias Barreto. O que é que você pensa sobre esse assunto? assim, de forma bem superficial, acho que não faz muito sentido existir isso, não, porque quando a gente vai parar para analisar, o que vale é a nota que você obteve para poder entrar naquele curso. Então eu acho que, não sei, é uma espécie de cota meio estranha esse negócio de prioridade só porque está no meu município e eu moro nesse município. Eu acho que não faz muito sentido quando a gente parar para analisar a questão de capacidade, de mérito da pessoa. Então, na sua opinião, as cotas regionais não fazem muito sentido. Assim, eu escuto muito pessoal reclamar que o pessoal da Bahia vem muito para cá e tá roubando vaga. Eu não vejo roubando vaga, porque ele tirou a nota que qualificava ele para a vaga. Então, tu tá roubando vaga de ninguém, estude mais que o cara, simples. Tá aí, a opinião do Rian em relação à educação no município de Lagarto. E aí, Rian, já que você está falando sobre isso também, a UFES, aqui no município de Lagarto, tem desenvolvido um papel também lá no hospital universitário. Aqui Sim. temos também esse hospital universitário. E aí, recentemente na Câmara de Vereadores, surgiu um debate lá sobre o atendimento no hospital universitário. E aí, inclusive, o Gordinho da Laranja, que é um vereador ligado à base da Prefeitura do Ribeiro, trouxe esse tema. E aí,
chamou a atenção para o atendimento no hospital. E, em contrapartida, boa parte da população e alguns outros vereadores também chamaram a atenção já para os atendimentos nos postos de saúde. O que é que você acha disso? O atendimento aqui em Lagarto de Saúde tem que melhorar nos postos de saúde, tem que melhorar no hospital universitário? O que é que você acha também dos vereadores debaterem esse tema dessa forma? Eu acho interessante que eles debatam a respeito e eles têm que buscar soluções. Essa é a função deles, né? Em relação ao atendimento, tipo, eu tenho uma aversão muito grande aí em posto e hospital, justamente porque eu não gosto do ambiente, eu não me sinto confortável, eu não gosto de ter que esperar para o atendimento e tal e tudo mais, eu não tenho boas experiências disso, então eu tenho um certo trauma. Só que, tipo, o que a gente vê sempre sobre a respeito disso é reclamação. Eu nunca vi ninguém elogiar o atendimento, que eu acho que até seria espantoso. Mas eu não sei especificamente, porque assim, a gente está na perspectiva do paciente. Eu não sei como é que funciona a questão da logística e o trabalho dos funcionários ali em si. Né? Então, tipo, falar, pô, é má vontade e tal, acaba sendo um pouco soberbo da minha parte, porque eu não tenho conhecimento sobre isso especificamente. Mas eu acredito que envolve essa questão um pouco, né? Porque é o funcionalismo público, de certo modo. Então, eu não sei bem dizer, teria que ter uma fiscalização maior a respeito disso para que fosse identificado o problema exato do porquê que o atendimento não está sendo do jeito que deveria. Uma das coisas que acontece nos postos, que eu acho um absurdo, é que a gente vê geralmente nos postos pessoas de mais idade, tendo que sair 5 da manhã ou até mais cedo para fila, para quando o postinho abrir, 7, 6 horas, ele ser atendido. Eu acho um absurdo um senhor de idade sair de casa essa hora para ficar esperando. Coisa que dava para fazer por uma ligação, por uma rede social, muito mais fácil e prático. Coisa que é absurdo se for pensar na atualidade que a gente está vivendo em relação à tecnologia. Então são coisas que dava tanto para a prefeitura auxiliar os postinhos e ao hospital para facilitar esse trabalho de atendimento, quanto procurar entender o porquê disso. Perfeito. Rian, a gente está caminhando para o nosso final e aí eu gostaria de fazer duas perguntas ainda para você e eu vou unir essas duas perguntas. Certo. Se costuma muito terminar as entrevistas, inclusive, perguntando sobre a política nacional. E eu vou fazer isso, eu vou seguir esse praxe, vou fazer isso aqui com você. Só que eu vou fazer uma pergunta a nível nacional que envolve os nossos representantes aqui. Porque eu acho que o que nos interessa em Lagarto é a nossa condução política aqui e a nossa vida social, né? O que é que vai afetar diretamente, onde é que a gente pode ter força de mudança, que é no nosso município. E aí, recentemente, tiveram duas votações muito importantes na Câmara Federal. Você deve ter acompanhado a questão do voto impresso, né, do voto auditável, que os nossos representantes, os nossos dois federais, o Agostinho Ribeiro, do Solidariedade, votou contra o voto auditável e o deputado federal Fábio Reis, do MDB, votou a favor. Uhum. O que é que você acha da participação dos nossos federais? E também, sobre esse assunto, você vê coerência aí nessa participação? Você é a favor do voto impresso? Bom, esses últimos assuntos eu não acompanhei. A última coisa que eu vi em relação ao federal foi a questão da reforma administrativa. É que aqui em Sergipe, acho que só um votou na emenda do Kim Kataguiri, que era para incluir a elite do funcionalismo público, e os nossos deputados aqui de Lagarto em si não tiveram nem se mexer a respeito disso, que eu achei deplorável da parte deles, porque é onde está a maior concentração de gastos financeiros no nosso país. Em relação à questão do voto impresso, eu não tenho muito conhecimento a respeito, mas eu não vejo problema, acredito que seja benéfico. E a participação deles, eu nunca observei muito em relação ao trabalho dos dois aqui no município, porque eu nunca vi nada de destaque. E geralmente quando tem, como foi o caso da reforma administrativa, nunca é positivo, é sempre a negligência deles. E minha perspectiva em relação ao federal, tipo, o pessoal quando vai falar sobre isso foca muito na questão do presidente em si e esquece o deputado. Mas se a gente for olhar aqui para o que o nosso município pode fazer em relação a isso, nunca tiveram bons nomes que saíram daqui em relação a não em si a pessoa em si, o indivíduo, mas sim o que ele trouxe, o trabalho dele em si. Porque quando ele vai olhar muito para deputado, o foco fica só no quanto de verba que ele trouxe e esquece todas as funções que cercam a função. Então, eu acho que para a eleição que vai vir agora, eu não tenho um olhar muito bom em relação a essas eleições de deputado. E para presidente, é pior ainda. Ian, só complementando
publicação que houve foi sobre uma MP. A MP que, no bojo do seu texto aí, visava a questão de uma mudança na legislação sobre os vínculos empregatícios, que aí os jovens poderiam passar a ser empregados sem receber 13º, flexibilizou essa questão. Interessante. E aí também o trabalho de jornalista também ia ter uma mudança. Os dois deputados votaram sim para essa MP. E essa MP foi votada no momento em que o brasileiro e também a sociedade voltavam os olhos para o voto impresso. Certo. Uma parte da população achou que na verdade, um MP que vai dar oportunidade de emprego, porque o empresário vai querer ter mais facilidade para poder empregar os jovens, e outra parte achou que não, que retirou direitos dos jovens, e também que a população dessa faixa etária realmente teria que trabalhar em regime análogo à escravidão. Eu acho que isso é um exagero muito grande, é uma hipérbole gigante. Eu como jovem que está nesse... Porque assim, a faixa de emprego é lá para os 25 anos, o primeiro emprego para os jovens. E eu acho isso um absurdo, porque assim, como jovem que fazendo faculdade ou não está buscando um emprego, é muito complicado, porque para o empresário é uma pessoa sem experiência, até o momento sem formação, e que para ele vai ter um custo muito alto. E o benefício não se sabe, porque, como eu falei, não tem experiência. Então, é um campo muito complexo para o jovem em si, quando se fala arrumar emprego. Geralmente, a forma mais fácil é ser filho do dono ou ter amizades que te levem a esse emprego. Então, eu acho que flexibilizar isso e facilitar com que o jovem consiga essa primeira oportunidade é benéfico. Eu não vejo como perca de direito, porque muitos desses direitos só fazem atrapalhar o indivíduo jovem ou não a conseguir o emprego, porque para quem contrata é muito caro. E tipo, eu conheço diversas pessoas... O empresário se sentirá mais à vontade. Sim, para poder contratar. Eu conheço diversas pessoas que trabalham e se recusam que assinem a carteira porque eles não querem ter que contribuir com o INSS e ser descontado da folha salarial. Então eles preferem não pagar esses impostos para ter o lucro para ele, porque eles sabem como gastar o próprio dinheiro. Que eu tenho mais essa visão de que o Estado não gasta muito bem nossa verba. Ian, a gente teve apenas um intervalo, isso quer dizer que a conversa foi muito boa, está sendo muito boa. Aí eu queria abrir espaço para as suas considerações finais, mas antes disso eu queria agradecer por você ter atendido aqui ao nosso convite, ter vindo aos estúdios da TV Eldorado e ter participado livremente, abertamente, sem restrição de pergunta, e principalmente você enquanto jovem estudante aí falando para a nossa audiência aqui em Lagarto, que tem nos acompanhado aqui de segunda a sexta. Eu só tenho a agradecer pela participação e quero dizer que gostei muito da entrevista, desde já. Quero que você dê suas considerações finais aos nossos telespectadores, Ian. Mais uma vez eu agradeço o convite e peço desculpa, porque quando eu fico nervoso, eu falo muito rápido, a dicção vai ficando ruim. Aí não sei se ficou muito bom para entender o que eu estava falando. Mas em relação ao público jovem ou o público em geral, o que eu queria passar de mensagem assim é que para você que já está visualizando sair do município e buscar outro estado ou até mesmo outro país, olhem para as pessoas que te cercam, seus amigos, sua família, e vejam que a maioria deles não tem essa oportunidade nem condição de sair do município. E eles vão viver fardado aqui nessa questão de continuar no sofrimento que é morar no município. Então, vamos tentar, pelo menos enquanto você está aqui, fazer o máximo possível para ajudar essas pessoas, para fazer com que a vida no município se torne melhor e mais agradável. Tipo, não pelo amor pela terra ou pelo município, mas pelas pessoas que estão aqui ao nosso redor, pela nossa família, os amigos, companheiros que compõem o município. Então, mesmo que você acredite não estar fazendo muita coisa, ou não poder fazer muita coisa, eu peço para que você olhe para mim. É um jovem que fala estranho e que faz vídeo para o Instagram. E surtiu algum efeito, ao ponto de incomodar a prefeita. Então, eu acho que esse tipo de coisa, essa participação, exercer a cidadania é importante da melhor forma que seja, até postando um negócio nos stories só para criticar, mas procurando estar sempre engajando a quem está ao nosso redor. Rian Santos, um jovem inspirador. Esse é o Rian aqui conosco hoje na TV Eldorado, no Eldorado Notícias. Eu fico por aqui, quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora e convido já para segunda-feira, estaremos de volta com o Eldorado Notícias a partir das 13 horas. Quero também agradecer a nossa
técnica aqui, a risadinha, o Henrique Andrade aqui na produção do programa também conosco. Eu voltarei na segunda-feira com o Eldorado Notícias. Até lá! TV Eldorado.